Às vezes, nos quadrinhos, os roteiristas resolvem dar uma suicida para poder renovar os fãs, dar uma grande reviravolta na história ou geralmente aumentar as vendas. E muitas vezes o mecanismo usado para isso é matar alguns personagens. Muitas vezes as mortes ficam gravadas pela história. Então, feito isso, eu criei aqui uma lista para mostrar para vocês as mortes mais impactantes aqui no canal. Então vamos embora conferir a lista, mas depois que a vinheta. Vamos começar bem com o Superman. Vamos começar com o que todo mundo lembra. O que depende de sua idade, se você viveu ou foi viver num mundo onde de repente anunciaram que o Superman estava morto. É, exatamente. A história por trás da morte do Superman é bem conhecida, onde os roteiristas queriam adiar o casamento do personagem para que coincidisse com a série de TV que estava passando na época, e de repente resolveram fazer com que Doomsday ou o Apocalipse matasse o Homem de Aço. Foi sem dúvidas um marco da história dos quadrinhos, com certeza. Jason Todd. Hoje talvez seja um pouco mais difícil lembrar o quanto Jason Todd, o Robin, era odiado pelos leitores. Seu temperamento criava um distanciamento da rejeição dos fãs com os leitores. Mas esse Robin entraria para a história como uma das cenas mais icônicas de todos os quadrinhos, que foi a morte do Robin pelas mãos do Coringa com pé de cabra. Sua morte mudou completamente o modo como Bruce Wayne agia e criou um personagem que veio a ser a redenção de Jason Todd, Capuz Vermelho. Mas vale lembrar que foram os fãs que votaram para a morte do Robin, que foi o mais estranho possível. Gwen Stacy. E como podia fazer uma lista de mortes impactantes sem falar da morte que transformou por completo todo o cenário das histórias dos quadrinhos? Antes da morte de Gwen Stacy, os quadrinhos tinham um tom bem mais infantil, bem simplista, onde os heróis triunfavam sempre e conseguia salvar a donzela em perigo. E um dia um dessas donzelas não conseguiu ser salvo. E Gwen Stacy, muitas pessoas de dentro do ramo das HQs disseram que a partir da morte da Gwen, os quadrinhos passavam um tom mais adulto. Mas e o que vocês acham disso? Será que mudou realmente? Essa é uma das coisas que alguns fãs queriam ver no filme Capitão América Guerra Civil, de 2016. Durante um dos arcos mais emblemáticos da Marvel, que foi Guerra Civil, muitos ficam apreensivos com qual seria o destino de alguns heróis. Mas com o fim do arco Steve Rogers na cadeia, nós temos um grande baque, quando o Capitão América, um herói importantíssimo da Marvel, acaba sendo assassinado durante o tribunal. Mas e vocês ficaram impactados também? Peter Parker. Uma das mortes menos aceitadas pelo público em geral é a morte de Peter Parker, já que na HQ do universo Ultimate, ele acaba sacrificando sua vida para salvar sua esposa, Mary Jane, e sua tia May, e ele acaba se sacrificando, sendo morto pelo próprio Duende Verde de Dr. Norman Osborn, o que foi impactante para muitos fãs e inaceitável. Batman. Outra morte que deixou todo mundo sem entender direito o que estava acontecendo foi quando anunciaram uma das coisas que era uma única frase: Bruce Wayne escapou. Batman havia sido morto pelos raios ômegas de Darkseid e as pessoas ficaram um pouco sem saber o que fazer, pois Superman já havia morrido uma vez. Mas sempre havia aquela mitologia de volta do Batman, que a morte do Cavaleiro das Trevas pegou todo mundo de surpresa. Mas não demorou muito, e assim como vários outros citados aqui na lista, ele retornou à vida sim. Barry Allen, um dos planos do vilão anti-monitor na crise das Infinitas Guerras, era usar um canhão movido de antimatéria para penetrar o limbo e destruir as terras restantes. O Flash de Barry Allen morreu em volta da fonte da antimatéria, que era o canhão, forçando a energia de antimatéria de volta para dentro da máquina. Ele estava correndo tão rápido, mas tão rápido, começou a voltar no tempo. Como efeito colateral, ele começou a envelhecer rapidamente, até que praticamente desintegrar, exatamente igual vocês estão vendo aqui nessa foto, e acabou matando Barry Allen, abrindo um espaço para o Wally West assumisse como o novo Flash. Mas agora deixem nos comentários qual a opinião de vocês e qual o momento mais impactante nas histórias em quadrinhos para vocês. Deixe nos comentários e comente para que talvez haja uma parte 2, ou talvez a gente pode fazer um outro momento impactante dos quadrinhos, quem sabe, né?
Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, fui!